Olá, meninas! Pronto para mais uma aula? Mais uma aula aqui no 7º ano? E o nosso conteúdo também vai ser um complemento de algumas aulas anteriores, tá certo? Então, vamos recordar alguns assuntos e aprender um pouquinho mais, tá? Então, hoje, nosso conteúdo é sobre números racionais na representação fracionária e na decimal, tá certo? E também nós vamos ver esses números na reta numérica, tá? Então, vamos lá aprender? Números racionais. O que são esses números racionais? Número racional é todo número que pode ser representado por uma fração A sobre B, de dois números inteiros, sendo eles, representados por um conjunto com a letra Q, tá certo? Então, vamos recordar esses conjuntos? Olha aqui, olha eles aqui. Então, nós temos aqui, ó, esses conjuntos. Nós temos o conjunto N, que é o azulzinho, que é o do conjunto dos números naturais. Nós temos esse outro conjunto, que é o conjunto Z, que é o conjunto dos números inteiros. E nós temos o conjunto Q, que é esse conjuntinho aí laranja, tá certo? Então, por que um conjunto está dentro do outro? Porque um conjunto complementa o outro, tá certo? Então, olha aqui. Então, nesse conjunto dos números naturais, então, são quais números? Ó, o 0 que já está aqui, ó. O 1, veja que ele está aqui, ó, nesse conjunto azul, que pertence aos números naturais, tá certo? Então, o 0, o 1, o 2, tá certo? E no conjunto Z, o conjunto Z, que é o conjunto dos números inteiros, é o conjunto dos números positivos e negativos. Olha os negativos aqui. Ó, por isso, gente, que o conjunto N está dentro dos números Z, dentro dos números inteiros. Por quê? Porque o conjunto Z são os números positivos e negativos, tá certo? Então, um complementa o outro. Um conjunto está contido no outro, tá certo? E agora, ó, esse conjunto que são dos números racionais, tá certo? Quem pertence a esse conjunto dos números racionais? São também os números fracionários, tá certo? Então, todo número e todo resultado de uma fração é um número racional, tá certo? Claro, existe uma exceção, que são algumas dízimas, tá certo? Alguns números, o resultado de uma raiz não exata, tá certo? Então, alguns números importantes como π, número de ouro, eles não estão incluídos nos números racionais, tá certo? Por quê? Porque são números bem especiais e possuem um conjunto só para eles, tá? Mas, por enquanto, os conjuntos dos números racionais são os números fracionários e o resultado dessa fração, tá? Então, olha, nós temos aqui, ó, 5 sobre 2, nós temos meio e positivo e negativo também, tá certo? Ó, professora, dentro dos números racionais, do conjunto dos números racionais, está contido quem? Os números inteiros, que também está contido os números naturais, tá certo? Que aí a gente vai ver eles, sabe onde? Lá na reta numérica, tá certo? Vamos ver todos esses números, todos esses conjuntos. Então, gente, olha aí a forma fracionária. Como é essa forma fracionária? Vamos recordar? É o quê? É simplesmente um número A dividido por um número B, tá certo? Vamos recordar aqui quem é esse número que fica em cima, professora?
é chamado de numerador. E o número que fica embaixo, ó, é chamado de denominador. 1/2, tá certo? Ou meio. Então, olha aqui. E a forma decimal? Vamos ver, vamos recordar a forma decimal? Na forma decimal, é simplesmente o resultado da divisão da fração. Então, eu tenho 1/2, vamos dividir ele, ó. Vamos recordar que é um número, ó. O número de cima, ó, dei outro exemplo aqui, 10 dividido para 2, tá? Então, nós temos aqui, ó, o dividendo, que é o número que eu vou repartir, tá certo? Quantas vezes eu vou repartir esse número? É o divisor, tá certo? O resultado e o resto. Então, eu tenho o dividendo 10, vou dividir, né? O divisor, né? 2 vai dar um resultado 5 e não vai sobrar nada, não vai ter restos, tá certo? Então, o que é a forma decimal? Nada mais do que o resultado de uma divisão, de uma fração, tá? Então, qual é o resultado dessa minha fração? De 1/2? É meio, é 0,5, que é esse número decimal. Agora, vamos para o quadro, vamos fazer essa divisão bem na prática, vamos recordar? Vamos cá, vem lá. Então, olha aqui, meninos. Vou pegar o 1/2, tá? E vou transformar essa fração na minha divisão, tá? Ó, 1 dividido por 2. Então, eu tenho dividendo e divisor. Vou ter o meu resultado, que é a minha forma decimal, tá certo? Então, 1 dá para dividir para 2, gente? Não, porque 1 é pequeno, tá? Então, o que eu faço? Eu acrescento 0 para ele ficar maior, tá certo? Quando eu acrescento 0 aqui para ele ficar maior, eu tenho que acrescentar 0 e vírgula, ó, no quociente, que vai ser o meu resultado, tá? Para quê? Para dedurar que esse número ele já foi pequeno, tá? Então, fazendo isso, eu consigo dividir o meu número, porque ele ficou maior. 10 dividido para 2 é 5. 5 vezes 2, 10. Para 10, nada. Ok? Vamos fazer um outro exemplo com número maior agora? Então, ó, eu tenho a fração 5/2, tá? 5/2, transformando em uma divisão, em chave de divisão, eu vou ter 5 dividido para 2, tá? 5 é maior que 2, então eu consigo dividir, tá certo? 5 dividido para 2 é 2, porque 2 vezes 2 é 4. 4 para chegar em 5, falta 1. Sobrou 1. Mas como nós estamos aprendendo os números decimais, nós vamos continuar essa divisão, tá certo? Então, 1, gente, dá para dividir por 2? A gente aprendeu aqui em cima que é só a gente acrescentar o 0, tá? Então, eu vou acrescentar o 0 junto do meu 1 para ele ficar maior, para ele se tornar 10, e vou acrescentar uma vírgula aqui, ó. Professora, por que eu não vou colocar 0? Porque eu não estou iniciando a minha divisão. Eu já comecei, tá certo? Eu já comecei com o 2. Então, eu só acrescento vírgula. Então, continuando a divisão. 10 dividido para 2, 5. 5 vezes 2, 10. Para 10, nada. Então, eu tenho aqui o meu resultado, que é 2,5, certo? R$5 dividido para 2 pessoas, 2,5, 2,50 para cada um, tá certo? Então, professora, números maiores se transformam do mesmo jeito, tá certo? A regrinha vale para todos, tá? Então, início de divisão, o número é menor, começa com 0 e vírgula. Meu número é maior,
Tem o resto? Só coloca a vírgula e acrescenta 0 para o número ficar maior e a gente continuar a divisão. Tá certo? Vamos lá, vamos para o quadro. Então, aqui, gente, ó, observação que eu coloquei aqui pra gente, tá? Para recordarmos um pouquinho dessas casinhas decimais que são muito importantes. Olha aqui, gente. Em todo número decimal, a gente sempre vai ter a parte do inteiro e vamos ter a parte do decimal, tá certo? E tem as ordens desses decimais, tá certo? A primeira casinha, a segunda casinha, a terceira casinha. Cada uma recebe seu nome, tá? Eu vou falar aqui com vocês só até a terceira casinha. Por quê? Porque é a que se mais usa, tá? No dia a dia de vocês. Geralmente vai se usar mais até a segunda, mas possa ser que vocês consigam usar até a terceira casinha, tá? Mas, olha, todo número aqui, ó, na frente da vírgula é um número inteiro, tá certo? Professora, se tiver 0, é porque tem ausência de número, tá? Mas olha aqui, ó, eu tenho um 3, então eu tenho um 3 inteiro, é a minha unidade, tá certo? Depois, atrás dessa vírgula, como se fosse uma filinha. Então, o primeiro número é o quê? É o décimo. Por que décimo, professora? Por que décimo? Vamos para o quadro que eu explico. Então, lá, gente, nós temos, vamos botar esse número aqui, ó, 35, tá? 35 dividido por 10. Vamos pegar um atalho bem legal? A gente faz o quê? A gente repete 35, que é o meu numerador, e a gente conta o 0 aqui, ó, no denominador. Quando o meu denominador é base 10, é o número 10, o número 100, o número 1000, certo? Base 10 é tão fácil da gente resolver esse decimal, é tão fácil. O que é que a gente faz? A gente simplesmente conta o 0. Aqui eu tenho quantos zeros? Eu tenho um só. Então, se eu tenho um 0, eu vou andar só uma casinha decimal. Todo número, ele tem uma vírgula, ó. Aqui, ó. Todo número, ele tem uma vírgula. Por que ele não aparece? Porque ele não vai mudar o valor numérico. Eu vou ler 35 aqui, ou eu vou ler 35,0, gente? Eu sempre vou ler 35, não é? Então, esse 0 aqui, ó, nessa ordem aqui, tá? À direita, né, de vocês, ele não vai ter valor, tá? Ele não vai ter valor. Então, mas a vírgula existe. O que é que eu faço com essa vírgula? Se eu tenho só um 0 aqui, então eu pego a vírgula que está escondidinha aqui e ando só uma casa, ó. Ok? 1, 0, uma casa. Por isso que quando só tem um número atrás da vírgula, ele se chama decimal, porque é como se ele fosse dividido, e é dividido por 10, tá certo? Decimal, porque é de 10. Agora, vamos botar mais um número aqui, ó. Vou colocar 35 dividido por 100. Se agora é por 100, eu vou andar quantas casinhas, gente? Se é o 10, só tem um 0, eu ando uma casa. Se tem 2 zeros, eu vou andar 2 casas, né? Olha a vírgula aqui escondidinha. 1, 2. Pode ficar sem nada aqui? Aí na frente não pode, tá? Então aqui quer dizer que tem ausência de números. Tem ausência de número é 0, tá certo? Então, olha, gente, agora eu tenho 2 números aqui, 2 casinhas. Então, se eu tenho 2 casinhas, é o mesmo que dividido por 100. Então, é um centesimal, tá certo? Então, quando eu tenho 2 números atrás da vírgula, é o centesimal. Então, aqui eu tenho 3 inteiros e 5 décimos. Aqui eu tenho 35 centésimos. Tá certo? Tudo bem? Vamos para o último, que é
1000. Tá certo? Eu repito 35 e agora eu vou andar quantas casinhas? Se é um zero, ando uma casa. Se é 2 zeros, ando 2 casas. Se é 3 zeros, eu ando 3 casas. Então, vamos lá. Vírgulazinha aqui, ó, escondidinha. 1, 2, 3, vírgula. Ó, um caminho aqui. Nesse caminho não tem nada. E pode ficar sem nada? Não. Se não tem nada, é o quê? É a ausência de número, então é um zero. Tá certo? Vou apagar o caminho da vírgula. Olha, ficou 1, 2, 3. 3 números atrás da vírgula. Então, se eu tenho 3 números atrás da vírgula, é porque eu dividi por 1000. Se dividir por 1000 é milésimo. Ok? Milesimal, tá certo? Milésimo. Então, eu tenho 35 milésimos. Tá certo? Vamos para o quadro. E agora a reta numérica, tá certo? Na reta numérica é bem mais fácil, bem mais tranquilo. Nessa reta aí, vocês podem observar que nós temos números positivos e números negativos. Então, nós temos aí um conjunto dos números inteiros, que é representado pela letra Z. Ó, então, esquerda, números negativos. Direita, números positivos. Tá certo? Sempre iniciando com o número 0, tá? Lembrando, os números negativos, quanto mais distantes de zeros, menor ele se torna. Tá certo? Então, menos 4 é menor que menos 1, porque está mais distante de zero. Já nos números positivos é o contrário. Quanto mais distante de zero, maior ele se torna. Tá certo? Vamos brincar agora. Vamos fazer exercício. Olha a letra A aqui. Se eu perguntar a você, a letrinha A está em que número? Ela pertence a qual número na reta numérica? Você vai me dizer o quê? Muito bem. Você vai me dizer que a letrinha A pertence ao menos 3. Então, A é igual a menos 3. Vou botar outra letrinha. E a letrinha B? A letrinha B pertence a que número? A 1. Muito bem. Então, esse tipo de ordem que a gente tem que encontrar na reta numérica. Tá certo? Vamos para mais uma reta agora. Agora, essa minha reta, ela tem números decimais, números menores que 1. Olha aí, nós temos aqui ó, um intervalo de 1 até o intervalo 2. Então, de 1 até 2, nós temos números menores. Então, nós temos um número maior que 1. 1,1, maior que 1,1, 1,2, maior que 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6, 1,7, 1,8, 1,9 e 2. E depois do 2 é a mesma coisa, 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5 e assim por diante, tá certo? Isso acontece com todos os números. Então, sempre em um intervalo de um número para outro, sempre vai existir valores decimais, tá certo? Então, vamos para o nosso exercício? Vamos aí. Se eu perguntar a você, a letrinha C pertence a que número na reta numérica? Pertence a quem? A 1,5. Muito bem. Vamos para outra reta? Olha aqui. Nós temos aqui um intervalo de 2 e de 3. Vários tracinhos no meio. Esses tracinhos são quem? São os números decimais que estão entre 2 e 3. 2,1, 2,2 e assim por diante. E se eu perguntar a você, quem é esse pontinho verde aqui? Vamos ver? Se está entre 3 e 4, é um número maior que 3, menor que 4. Então, vamos contar. 3 depois do 3, 3,1, 3,2, 3,3, 3,4, 3,5. É esse o valor, tá certo? Então, é
fácil, não é? Então, multiplicação de fração. Na multiplicação de fração é simples. Vocês já viram, a gente só vai fazer recordar. O de cima multiplica o de cima, o de baixo multiplica o de baixo. 2 vezes 5, 10. 3 vezes 15, 45. É fácil, né? Ô, professora, e se tiver um número inteiro igual esse aqui, o que é que a gente faz? Se tiver uma fração multiplicada por um número inteiro, é como se tivesse o quê? 1 aqui embaixo. É como se tivesse não. Tem. É porque ele não aparece. Porque 7 dividido para 1 é 7. 7 dividido para 1 é 7. 2 dividido para 1 é 2. Então, ele não vai alterar o valor. Então, 1 é um número bem neutro, tá certo? Então, ó, olha o 1 aqui, apareceu. Então, aí no seu caderninho você coloca um de lápis, depois você apaga. E vai continuar a mesma regrinha. O de cima multiplica o de cima, o de baixo multiplica o de baixo. Então, 8 vezes 7, 56. 5 vezes 1, 5. Tá certo, gente? Então, ficamos por aqui. E frase: o futuro pertence àqueles que acreditam na beleza de seus sonhos. Então, sonhe e corra atrás. Realize, estude, trabalhe. Seja uma boa pessoa, tá certo? E até a próxima aula. Meninos, beijinho!